E o Oscar vai para... Brendan Fraser. Durante os anos 90 e o início dos anos 2000, Brendan Fraser foi o astro de Hollywood por excelência. Um herói de ação que se entregava fisicamente, hilariamente talentoso em comédias e um ator dramático incrivelmente convincente. Fraser realmente podia fazer de tudo. E mesmo com seu carisma voltado para toda a família, parece que de repente todos acordamos e o ator simplesmente havia sumido. Embora os estúdios tenham tentado descartá-lo como apenas mais uma vítima da superexposição, os verdadeiros fãs de Fraser ficaram desconfiados. Finalmente, após anos de especulação e um verdadeiro renascimento, a verdade finalmente veio à tona. E quando a poeira baixou, ficou claro que o desaparecimento de Brendan Fraser era muito mais complicado do que fracassos de bilheteria e Monkey Bone. Eu não sei se algum dia realmente consegui. Para falar a verdade, ainda existe um instinto em mim de que alguém vai entrar na sala e dizer: "Ei, Fraser, volta pra pia de lavar louça, sabe?" Como muitas das maiores estrelas de Hollywood, Brendan Fraser fez a transição de um humilde garoto do teatro para a indústria do cinema através de um pequeno filme com um papel ainda menor. Nos créditos de Dogfight, de 1991, ele foi chamado de Marinheiro Número 1. A primeira incursão de Fraser na atuação para as telas desencadeou uma cadeia infeliz de eventos que afetaria toda a sua carreira. Porque durante sua breve participação, Fraser machucou uma costela no set e experimentou em primeira mão as estranhas engrenagens de Hollywood. "Eu consegui meu cartão do sindicato dos atores e mais $50 de adicional pela cena de risco", contou Fraser à revista GQ, "porque me jogaram em uma máquina de pinball." Conquistando seu próximo papel em School Ties, Fraser atuou ao lado de algumas das maiores estrelas em ascensão do cinema. Na verdade, segundo o ator, foi o jovem Matt Damon quem primeiro o inspirou a realmente se esforçar como ator. Se ele sabia disso ou não, sem Matt, eu teria uma carreira, mas não sei como ela seria. O que vi em Matt naquele momento me deu uma lição rápida sobre como aprimorar uma atuação. E depois de chegar ao grande público com a comédia absurda de Pauly Shore, O Homem da Califórnia, a atuação de Fraser como um homem das cavernas recém-ressuscitado deu aos executivos de Hollywood um verdadeiro motivo para prestar atenção. Porque, mesmo que o filme tenha fracassado com os críticos e adultos que temiam doninhas, O Homem da Califórnia se tornou um dos primeiros verdadeiros clássicos cult de locadora. Ao longo do início dos anos 90, Brendan Fraser continuou fazendo participações especiais nos filmes de Pauly Shore e entregando seu charme sincero em dramas independentes. E embora Cabeças de Vento talvez seja mais lembrado por um elenco incrivelmente insano, a interpretação de Fraser como um metaleiro desesperado armado com uma pistola d'água é algo para a história. Mas no final da década, o ator voltou com tudo como um favorito já conhecido e conquistou seu primeiro verdadeiro blockbuster. Porque mesmo que a versão em live action de George, o Rei da Floresta da Disney, não esteja na sua lista de clássicos dos anos 90, foi um sucesso absoluto com o público na época. Quando o grande público viu Brendan Fraser enlouquecendo em George, o Rei da Floresta, parecia que uma chave tinha sido virada. Embora seja difícil explicar olhando para o quão absurdo é o filme, Fraser simplesmente incorporou tudo o que o público procurava. Indiscutivelmente bonito, carisma envolvente e uma disposição para ser completamente bobo. Primeiro de tudo, você saiu de Cabeças de Vento e depois ficou muito musculoso. Você deveria continuar como era que um não humano. havia figurino. Mas por trás de todos aqueles personagens caricatos e cenas de comédia, Brendan Fraser ofereceu algo a mais. Apenas um ano após seu grande sucesso com Tanga, Fraser contracenou ao lado de Sir Ian McKellen na cinebiografia independente Deuses e Monstros. Centrado na relação complicada entre o diretor de Frankenstein e seu jardineiro, o filme recebeu aclamação universal da crítica, especialmente em relação à performance fenomenal de Fraser. Na verdade, entre seus muitos admiradores, o próprio McKellen talvez seja o maior fã de Brendan Fraser. Você tem áreas específicas que acha que precisam de trabalho? Bem, Atuar tão bem quanto Brendan Fraser. atue tão bem quanto Brendan Fraser. Não, ele interpreta um desorientado, que eu também faço um dia. Seja relaxando nos cipós ou encarando o vazio da existência, é essa capacidade central de compaixão e carisma que realmente transformou Brendan Fraser no garoto de ouro de Hollywood. E por muito tempo, nem importava realmente em quais filmes ele atuava. Porque, para ser sincero, a maioria do público só queria ver Brendan Fraser fazendo, bem, qualquer coisa. Seja animando Alicia Silverstone direto de seu bunker subterrâneo em De Volta para o Presente, ou lidando com o diabo de Elizabeth Hurley em Endiabrado, Fraser provou que você nem sempre precisa fazer grandes filmes para se divertir muito. E seja interpretando personagens cada vez mais insanos, ou simplesmente voltando direto para clássicos de desenhos animados em live action, Fraser era sempre uma boa companhia, com jeito de ser um cara gente boa. Mas, de vez em quando, essas vibrações positivas desenterravam tesouros cinematográficos com uma terrível maldição. E no caso da reinvenção de A Múmia, em 1999, Brendan Fraser conquistou nossos corações e praticamente parou o próprio coração. Embora A Múmia seja um sucesso absoluto de ação e comédia, esse blockbuster em particular carrega um legado infeliz para seu protagonista. Desde seus primeiros dias em Dogfight até sua era na selva, Brendan Fraser sempre foi um daqueles atores dispostos a se jogar e encarar uma cena de risco. Não importava o quão perigoso fosse, seu envolvimento intenso com todos os aspectos da atuação levou a filmagens realmente incríveis ao longo de sua carreira. Mas durante uma cena particularmente exaustiva, Brendan Fraser foi literalmente estrangulado. Essa
cena em que você quase morreu? Eu não me lembro. Puxa. Isso. Apertou tanto que você... Embora não tenha sido a primeira lesão sofrida em filmagem, nem de longe a última, o incidente em A Múmia foi claramente um ponto de virada para Fraser, e um que estabeleceu um precedente infeliz para os anos que antecederam seu desaparecimento repentino. Porque mesmo depois de assumir alguns papéis de dublagem consideravelmente mais fáceis em vários episódios de Os Simpsons, O Rei do Pedaço, e até mesmo em um longa-metragem animado não lançado com Marlon Brando, as habilidades vocais excepcionais de Fraser acabaram lhe causando dores sérias. Por fim, após passar por uma extensa cirurgia nas cordas vocais, Brendan Fraser parecia destinado a sofrer por sua arte, mesmo em seu nível mais básico. Olhando para trás, seria muito fácil culpar o eventual desaparecimento de Fraser por fracassos bizarros como Monkey Bone. Mas mesmo que esse desastre híbrido de animação em massinha seja um dos fracassos mais desconcertantes da história recente, a realidade é que, mesmo com aquele perturbador macaco de massinha como um peso nas costas, Brendan Fraser ainda estava absolutamente em alta. Na verdade, no mesmo ano de Monkey Bone, o ator estrelou uma temporada de grande sucesso nos palcos com Gata em Teto de Zinco Quente e dominou as bilheteiras mundiais com O Retorno da Múmia. Como um dos raros atores que conseguia equilibrar comédia, ação e apelo dramático ao mesmo tempo, Fraser continuou trabalhando de forma constante durante o início dos anos 2000, mesmo que estivesse mancando. Ainda prejudicado por várias lesões sofridas nos sets, o ator nunca deixou de se desafiar, tanto fisicamente quanto às vezes dramaticamente. No filme de ação ao vivo dos Looney Tunes, cheio de pastelão e considerado o segundo melhor, Fraser de repente parecia um pouco distante. Talvez surfando nas ondas de uma indústria cada vez mais tumultuada, até mesmo a atuação de Fraser no filme vencedor do Oscar de melhor filme, Crash, carrega uma tristeza estranha que diz muito quando olhamos para trás. Em 2008, toda a carreira de Brendan Fraser parecia estar prestes a desmoronar, porque ao longo de 3 filmes de ação diferentes, o ator passou por mais reveses do que qualquer um poderia imaginar. Embora Viagem ao Centro da Terra tenha sido uma experiência 3D única, esse blockbuster talvez tenha sido exigido demais do corpo de Fraser. Depois de arrecadar uma fortuna em vendas de ingressos, Viagem ao Centro da Terra foi praticamente ofuscado pelo sucesso do terceiro filme da Múmia no mês seguinte. E para Fraser, a experiência de filmar A Múmia, Tumba do Imperador Dragão, foi um verdadeiro inferno. Eu me mantinha inteiro com fita e gelo, admitiu o ator depois. Eu construía um exoesqueleto para mim mesmo todos os dias. Ironicamente, sua maior força, a disposição de se jogar literalmente em cada atuação, estava silenciosamente se tornando sua maior fraqueza. E embora o filme tenha sido um sucesso pelo padrão de quase $500 milhão na bilheteria, o terceiro filme da Múmia terminou sua exibição com a menor arrecadação da franquia até então. E para os fãs de Brendan Fraser, isso parecia significar o fim de uma era. De acordo com as vendas de ingressos e até mesmo de DVDs, Brendan Fraser parecia estar patinando pela primeira vez em sua carreira. E em meio a rumores sobre suas dificuldades pessoais, ficou claro que nem tudo estava bem com o nosso herói de ação favorito. Mas ao contrário de tantas estrelas de filmes direto para DVD das décadas passadas, Brendan Fraser nunca sucumbiu de verdade a esse destino de filmes de segunda linha. Em vez disso, praticamente da noite para o dia, ele desapareceu de nossas vidas. Bem, pelo menos do mainstream. Porque, mesmo tendo continuado a trabalhar em vários filmes independentes de baixo orçamento e peças de teatro ao longo dos anos, Brendan Fraser ficou fora do radar do grande público por quase uma década. E, durante esse tempo, nossas lembranças de suas atuações só ficaram mais fortes. Porque, quando crescemos e nosso gosto por cinema começa a mudar com o tempo, só os melhores dos melhores têm chance de serem lembrados. Para muitos de nós, Brendan Fraser era o ator, o cara que podia ser quem ele precisasse ser. Intenso, engraçado, excêntrico, reservado, o que quer que o roteiro pedisse. Fraser tinha isso. Com o passar dos anos, fãs nostálgicos começaram a se perguntar, para onde exatamente ele foi? E será que ele ainda tem o que é preciso? Felizmente, em 2019, Brendan Fraser reapareceu e o renascimento realmente começou. Porque depois de emprestar suas habilidades de dublagem como Roboman na série animada Titans, Fraser teve a chance de dar vida a Cliff Steele, como a voz e, às vezes, o ator físico do personagem em todas as 3 temporadas de Patrulha do Destino. Fraser renovou nossa fé em sua capacidade de trazer tanto luz quanto escuridão para nossas vidas. E, através dessa atuação e de alguns traumas pessoais que foram revelados pelo ator, o público não pôde deixar de amá-lo ainda mais intensamente do que antes. Então é isso? Você vai ficar festejando para sempre? Não, porque não existe um para sempre, para mim. Eu estou morrendo. Depois que ele compartilhou sua história horrível de abuso por parte de um figurão da indústria de Hollywood, ninguém conseguiu ver seu desaparecimento repentino da mesma forma. E ao mesmo tempo em que descobrimos as terríveis lesões que ele sofreu ao longo de sua carreira, parecia que o universo devia a esse homem algum tipo de justiça cósmica. E felizmente, de muitas maneiras, foi exatamente isso que aconteceu. Porque depois que um supostamente desastroso filme da Batgirl foi cancelado, Darren Aronofsky entrou em cena e acertou em cheio para o nosso querido Rick O'Connell. O filme A Baleia, de 2022, pode não agradar a todos, mas realmente não há uma alma que possa negar a habilidade de Fraser na tela.
Desde sua notável transformação física até uma atuação de enorme amplitude emocional, esse filme de humor sombrio e profundamente angustiante dividiu os críticos em todos os aspectos, exceto em relação a Fraser. No fim das contas, rendendo a ele seu primeiro Oscar, A Baleia foi como ver um talento raro se afirmar plenamente do seu próprio jeito. Um sucesso surpreendente, talvez apenas pelo espetáculo. O filme resiste ao teste do tempo unicamente pela atuação de um ator extraordinário, que só precisava de mais uma chance. Você sabia que, como ator, você tinha isso? Eu sabia que isso não era exigido de mim. Eu sabia que era um material que eu nunca tinha visto antes. E eu só conhecia o básico quando fui me encontrar com Darren. Sob seu status renovado como um grande nome de Hollywood, Brendan Fraser ainda brilha como a mesma estrela que conhecemos no início dos anos 90. De uma atuação incrivelmente fora do convencional em Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, a um retorno emocionante e inspirador em Rental Family, Brendan Fraser voltou às nossas vidas como se nunca tivesse ido embora. Eu também aprendi um pouco de japonês, o suficiente para me virar. Felizmente, fui abençoado com o dom da imitação. Agora, os fãs de Brendan Fraser podem esperar ansiosamente por um quarto filme da franquia A Múmia, e para muitos cinéfilos, parece que estamos de volta àquele lugar confortável e acolhedor, onde realmente não importa o que ele está fazendo, contanto que ele esteja fazendo. Porque quando se trata de atores queridos que merecem uma segunda chance, realmente nunca houve uma história como a do Fraser. De muitas maneiras, o público tem sorte de tê-lo de volta lutando contra aquelas malditas múmias. Não importa o resultado final, desde que as equipes de produção consigam impedi-lo de fazer suas próprias cenas de ação. E isso encerra o episódio desta semana do Nerdstalgic. Mas conte pra gente, qual clássico de Brendan Fraser te manteve afastado antes da Renascença? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E como sempre, não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar todos os nossos vídeos do Nerdstalgic.